Boa noite, boa noite. Que maravilha estarmos juntos nessa oportunidade, nessa noite de sábado, para compartilharmos um pouquinho sobre esse tema tão sugestivo, um tema tão importante que nós precisamos ter clareza e conhecimento. Vamos já entrar aí no nosso tema, chamar a nossa convidada especial, terapeuta Michele Correia, para que juntas possamos bater um papo aqui, falar um pouquinho sobre essa importância, né? Como é importante nós estarmos esclarecidos, nós termos conhecimento sobre esse tema, um tema muito maravilhoso. E nós vamos estar tendo essa oportunidade, né, de discorrer sobre isso aqui. Boa noite, querida convidada VIP, minha amiga terapeuta Michele Correia, já está aí. Eu já vou aqui convidá-la para entrar, para que nós possamos dar início à nossa live nessa noite. Nós vamos falar sobre, trazer aqui um bate-papo, um esclarecimento, né? Sobre vida espiritual, vida emocional, né? Será que a vida espiritual, ela é suficiente para resolver problemas emocionais? Será que é suficiente ter a fé? Será que a fé por si só consegue aí resolver essas questões? Uma pessoa que é bem aplicada, uma pessoa que está sempre lendo a palavra, uma pessoa que está sempre aí engajada, né, dentro aí da obra, dentro do ativismo religioso até mesmo. Será que todos esses recursos aí espirituais que nós estamos sempre querendo alcançar são suficientes? Nós vamos falar sobre isso, né? Eu vou convidar aqui a minha colega, minha amiga querida. Já mandei o convite, querida, é só você aceitar. Chegou aí para você o convite. Tá entrando, olha que maravilha. Tá entrando, tá entrando. Boa noite, bem-vindo a todos vocês que estão aqui conosco nessa live especial. Sejam bem-vindos, prazer ter cada um de vocês aqui conosco. Estou esperando aqui a nossa amiga Michele. Olá. Não consigo te visualizar, querida. Não? Não está aparecendo. Peraí. Agora eu acho que sim. Sim, agora sim. Olha aí que linda. Boa noite. Boa noite, gente. Prazer Tudo estar bem? aqui com vocês. Maravilhoso, né, Michele? Sim. Tudo bem com você? Tudo, e você? Também, tudo ótimo. Temos aqui algumas pessoas na nossa live. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Bom demais ter vocês aqui conosco Eu acho nesse que a minha luz não tema. tá boa, né? Vocês estão me vendo direitinho? Agora sim, agora deu uma clareada. Deu? Vamos ver Deu, aqui. agora Deixa eu tá bem. procurar um melhor ângulo aqui, gente. Isso. Enquanto o pessoal está chegando, nós vamos nos ajeitando. Acho que agora deu, né? Sim, ficou bom. Então tá. Bem-vindos a
todos presentes, minha querida amiga, seja bem-vinda. Prazer. Juntas, né? Juntas temos estado aí durante toda a semana, conversando, né? E algumas semanas atrás, a Michele, ela havia compartilhado comigo, né, algo a respeito disso, sobre emoções, fé, vida espiritual. Nós começamos a conversar sobre isso e começamos a desenvolver, né, essa ideia de fazermos uma live para trazer um pouco um esclarecimento sobre isso, para conversarmos sobre esse tema, porque nós sabemos que, ainda que tenha melhorado muito isso, ainda existe uma resistência, né, por parte de muitas pessoas com relação a isso, né? Será que a fé ela é suficiente para resolver, né, a fé, a vida espiritual, ela é suficiente por si só para resolver problemas emocionais? Então, esse é um tema, é uma pergunta que nos leva a refletir. E muitas pessoas questionam, né, o porquê que fulano é cristão, tem uma vida de fé, teve uma vida ali, né, de oração, até mesmo pastores, líderes, né, são pessoas que têm ali um movimento, né, dentro do cristianismo, dentro da fé, e ainda assim há pessoas que se deparam com alguns desafios no meio do caminho, como depressão, como ansiedade, né, transtornos aí, vários outros transtornos, como síndrome do pânico também. E surge diante disso, né, alguns questionamentos, né? Mas, poxa, fulano é crente, fulano é cristão, fulano estava sempre aí, conhece a Bíblia, né? E na verdade, primeiro ponto, né? Nós somos humanos. Não tem super-homem, não tem super-mulher, independente de uma vida espiritual ativa, né? Uma vida espiritual regrada ali na palavra, nós somos seres humanos. E nós temos as nossas limitações. Então, nós temos que ter essa consciência, né? Essa ciência, né? E nós não estamos, né, aqui com essa live também para invalidar o poder da fé. Por quê? Pelo contrário, porque a fé, ela, com certeza, ela potencializa o processo de cura de uma pessoa, né? Então, o processo de cura, né, de autoconhecimento, aliado à fé, a pessoa que tem fé, a pessoa que tem uma vida espiritual, né, ela consegue, com certeza, ela tem aí uma grande vantagem, né, pela frente, diante dos desafios, dos problemas emocionais que ela enfrenta. Não é isso, Michele? E é uma questão que a gente precisa conversar seriamente, né? Principalmente após a pandemia. Até a pandemia, você escutava casos isolados, né? A respeito dessas doenças emocionais, doenças psicossomáticas. Até então parece que estava meio camuflado, né? Depois que chegou a pandemia, aí o pânico foi geral. Aí houve um descontrole geral. E para nossa surpresa, principalmente dentro das igrejas, né? Exatamente. E é muito assustador, porque tem um estudo feito nos Estados Unidos, se eu não me engano, por uma clínica chamada Lifeway, uma coisa assim, nos Estados Unidos, após a pandemia, que eles dizem que de 6 pastores, um pastor se preocupa com a vida emocional dos seus membros. Por quê? Porque se trabalhar com as emoções é algo que não é da noite para o dia, né? Não é um tratamento linear, né? É um processo. E muitas vezes esse processo ele leva tempo e ele dá trabalho.
Porque lidar com as emoções do ser humano não é simplesmente você fazer uma oração. O Senhor, ele pode curar, sim, através de uma oração. O nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele é o nosso autor, ele nos criou. A nossa matriz, ela é perfeita pela criação. Porém, ao longo da nossa evolução, recebemos informações desde a gestação que faz com que Exatamente. essas informações, uma hora, como gatilhos, vêm e desestruturam completamente nós, seres humanos, né? Então, o Senhor pode curar uma pessoa emocionalmente abalada? Sim. Mas a gente percebe que após a pandemia, as emoções, elas afloraram, né? Elas afloraram. E aí é muito difícil para um pastor, né, cuidar das emoções de todas as ovelhas. Porque o ser humano, ele é complexo, o ser humano, ele é complicado, a gente sabe disso, somos seres humanos, somos hoje terapeutas, especialistas no universo feminino, e nós, como mulheres, nós sabemos o turbilhão de emoções que somos, né? Mas a gente percebe que essa relação entre a fé e a ciência, infelizmente ainda, elas não caminham tão de mão dadas como deveria para ser um sucesso, Sim, né? há uma Porque resistência, né? há uma resistência. Sem lembrar que somos um espírito, que habitamos um corpo e temos uma alma. E quando um Exatamente. desses três estão em desequilíbrio, é complicado. Então, a gente precisa de equilíbrio. E a palavra do Senhor já diz isso, né? Seja o vosso equilíbrio notório. Mas, Isso aí. não é? Mas não é isso que acontece. Porque as nossas emoções estão abaladas. E a gente precisa ressignificar, né? Essas informações que foram geradas dentro de nós ao longo da nossa história, né? E a epigenética, a ciência, ela fala que o nosso comportamento e as nossas emoções, elas estão muito relacionadas ao ambiente ao qual nós somos inseridos, Sim, né? sim. E eu sou uma que tenho sido curada, né? E pelo medo, pela emoção chamada medo. Está aí minha terapeuta preferida, né? Que tem cuidado de mim, dessa emoção que é o medo, né? E aonde, né? Veio esse medo? Da onde veio esse medo? Estudamos isso para saber, Exatamente. né? Estudamos isso. Exatamente. E não é da noite para o dia. É um Não, processo. é um processo. O que que nós precisamos entender com isso, né? Nós somos corpo, Michele falou bem aqui, corpo, alma e espírito. Quando nós falamos aí sobre fé, né? Sobre ciência, fé, né? Quando você aceita, né, a Jesus, quando você começa aí a andar com Jesus, uma obra imediata ali, ela começa a ser realizada e ela acontece no âmbito do espírito, sabe? Exatamente. Do âmbito do espírito. Tudo se faz novo. Deus, ele se revela para você, ele te dá dons, você sente a presença do Espírito Santo, enfim. No nosso corpo físico, nada muda. Você não deixa de repente, aí, né? Aí eu sou, de repente, uma pessoa que é obesa não deixa de ser obesa porque aceitou a Cristo. Não, porque o que eu quero dizer com isso? A pessoa, ela não deixa de sentir fome, ela não deixa de sentir frio, porque começa a andar com Jesus, né? Então, no nosso corpo físico, nada, vamos dizer assim, muda, porque o nosso corpo físico, ele continua sendo finito, ele continua sendo limitado. Mas e a nossa alma? Corpo, alma e espírito. A nossa alma é onde está o quê? As nossas emoções. Aonde está as nossas vontades. Dor, alegria,
tristeza, raiva, trauma, sim, estão aí, estão dentro de nós, né? E essas feridas emocionais, né, como a Michelle começou aqui a falar, elas são aí moduladas, né, elas começam a ser moduladas desde a vida intrauterina, né? Porque é nesse período que nós somos aí bombardeados de informações, né? Várias informações são passadas para nós desde o ventre através da nossa mamãe. Então, todas as percepções, tudo que a mamãe sente, toda a preocupação, todo o medo, tudo aquilo que ela passa, se foi uma gravidez turbulenta, isso passa para o bebê. E até aí, os primeiros 8 anos a 10 anos de vida, aproximadamente, né, é onde começa aí a receber várias informações, né, e aí é onde são moldadas, é onde nascem as feridas emocionais, é onde nascem aí os traumas. Então, o que nós temos que compreender, né? Que assim como quando nós começamos a andar com Cristo, uma obra no nosso espírito, ela começa a ser uma obra imediata, né? Diferente do corpo que não sofre mudanças, a alma, ela é um processo. E aí é um processo de autoconhecimento, né? Então, na nossa mente, existe aí um HD, né? Um HD poderoso, que armazena tudo. Ainda que você pense, não lembro de muita coisa da minha infância, não. Mas quando você está num processo, né, terapêutico, você Oh, está ali naquele processo, você começa a recordar coisas que você não se lembrava mais, ou que você nem sabia que estavam armazenados aí, mas estão, né? Então, os comportamentos, né, disfuncionais são causados por feridas aí emocionais. Então, hoje, se a pessoa ela passa por alguns problemas, esses problemas aí veio de lá de trás. Então, corpo, alma e espírito. Assim nós somos. Na questão do nosso corpo, o nosso corpo ele precisa de cuidados, não é oh, verdade? Quando oh, o nosso corpo sinaliza que a gente está com algum problema, a gente vai procurar o quê? Um médico, não é verdade? Então, tipo assim, se eu estou com algum problema de saúde, eu vou procurar um médico, porque o médico ele é aquele que vai cuidar do meu corpo. Então, na área médica, existem vários especialistas para cada área, né? Então, se nós adoecemos, por exemplo, algum problema do coração, nós vamos procurar um médico, mas não é um médico qualquer. Nós vamos procurar um especialista, que é o cardiologista, isso. né? Que ali ele vai cuidar dessa parte que está aí adoecida, né? Sim. Nós temos aí também um espírito, né? Pneuma, espírito, que é o nosso canal de comunicação com Deus, aonde nos liga com Deus através da adoração, da fé, da esperança, do discernimento, nos liga com Deus. E Deus, ele, né, nos formou perfeito ali para o seu propósito. E para o meu espírito, para a área espiritual, quem cuida, né, da nossa área espiritual? Nossa área espiritual ela também precisa ser alimentada. E aí nós Com certeza. precisamos, quando estamos doentes espiritualmente, nós precisamos de quê? De mentores. Mentores Com espirituais. certeza. Pastores, pastoras, né, apóstolos, líderes espirituais que possam nos ajudar nas questões Sim, espirituais. Vão nos ajudar no processo de cura, sim, no processo de libertação espiritual. sim, E se preciso for, né, o líder, o pastor, ele vai cuidar, nutrir do nosso espírito através da palavra, isso, através exatamente. do, não é? Através do aconselhamento. É E é através libertador, disso, e é libertador. não é? Quando a gente consegue conciliar, né, um discipulado, alguém, né, uma liderança que nos discipula, que nos ensina na palavra de Deus, né? É maravilhoso, porque você também entende que você tem que parar de se auto-sabotar, né? E achar que está tudo certo algumas questões, quando no fim não está.
né? Vamos falar de um relacionamento, de um casamento. Né? Um casamento, o Senhor, ele pode restaurar qualquer aliança quebrada. Porque aonde É o verdade. Senhor passa, não existiu na história. Aonde Jesus Cristo passou, que histórias não foram mudadas, pessoas não foram curadas, vidas não foram transformadas. Não existe. Não existiu e nunca irá existir, né? Porque ele é o Todo-Poderoso. Mas a gente precisa parar de se auto-sabotar, né? A gente se auto-sabota em todo o tempo. Porque a gente É acha que verdade. a gente vai para a igreja e a nossa vida vai mudar da noite para o dia. Muda sim. Muda porque o velho se fez novo. O nosso espírito é outro, né? Mas existe um processo. Existe um processo para a libertação, existe um processo para a cura. Existe a cura física, existe a cura mental, existe a cura emocional. E a gente precisa ter esse discernimento para poder reconhecer aonde eu preciso de ajuda e ir buscar essa ajuda. Porque a ajuda que a Exatamente. gente precisa e todas as ferramentas necessárias para essa mudança, essa transformação e essa cura está com nós mesmos, está nas nossas mãos. Depende de nós, Sim, né? Deus, ele é Deus e ele faz a parte dele com excelência, mas ele deixou para nós recursos profissionais, né? Aqui na exatamente. Terra para nos ajudar. Exatamente. E é lindo esse processo. Quando ciência, quando ciência e fé se alinham, é lindo o processo. É lindo. Exatamente. Potencializa, Com certeza. potencializa, né? E é Então, o que impressionante. acontece? Pode falar. Pode falar, pode concluir. Não, e é impressionante quando você tem acesso a hospitais. Eu conheço pessoas que têm acesso a hospitais. E eu estava conversando com um colega cirurgião aqui de Ubatuba esses dias e eu perguntei para ele. Falei para ele: você percebe a diferença de uma pessoa internada que tem fé daquela que não tem? Eu perguntei para ele. Ele falou: é nítido. É nítido em todos os sentidos. Porque aqueles que têm fé, que exercem a sua fé, quando estão numa cama de hospital, quando estão num leito de enfermidade, né, a recuperação é muito rápida. Você dá um prazo para a família, você fala com a família: olha, possivelmente ele vai ficar aqui um tempo. Ele falou que é muito rápida. Por quê? Porque ele tem fé. Em compensação, o outro, na mesma situação, nas mesmas condições, fica lá. Fica lá. Na dependência do quê? Da medicação somente. Né? Então, quando a fé e quando a ciência, elas andam de mão dadas, algo sobrenatural acontece. E não tem como. Verdade, com E não certeza. tem como. A cura, ela acontece. Ela acontece. Com certeza, É lindo o processo. com certeza. E por nós, é, a fé, né, ela vai potencializar todo o processo de autocura. Sim, E o que que nós precisamos entender, né, quando cristãos, né, que somos aqui? O que você precisa entender, você que está nos assistindo, que assim como para o corpo, né, existe os médicos, né, que são especialistas para estarem ajudando, auxiliando aí no seu processo de cura de alguma disfunção no teu organismo, não significa que Deus não pode curar. Deus pode curar, né? e Ele é o como pode, né? Todo-Poderoso e pode curar, não é verdade? Mas existem também especialistas, né, dentro da área das emoções, que podem te auxiliar de uma forma mais assertiva a curar coisas que, de repente,
na medicina você não vai conseguir. Porque o que que acontece? Nós conhecemos muito, né, o que se chama de doenças psicossomáticas. São aquelas que se manifestam no nosso corpo, que às vezes você está sentindo, olha, eu estou sentindo meu peito acelerar, taquicardia, e aí você vai no médico, o médico faz uma bateria de exames, ele vai lá, te passa alguns medicamentos, e até chegar o resultado do exame. Chegou o resultado do exame, não tem nada, você não tem nada. É lindo. Clinicamente, você não tem nada. E é Então, lindo. onde está o problema? Onde está o problema? E às vezes o médico fala, você tem passado por algum processo de estresse, alguma coisa? Ah, tem, não sei o quê. E geralmente um médico, né, quando é um bom médico, ele vai geralmente indicar para trabalhar junto, né, para acompanhar junto, né, que é que são as terapias, né, integrativas que ajudam, auxiliam a pessoa nesse processo, né? Então, o médico, vamos dizer assim, o remédio, muitas das, para o problema emocional, o remédio, ele vai mascarar os teus sintomas. Ele vai cuidar dos teus sintomas. Mas ele não vai tratar a causa, ele não vai tratar a raiz. Porque se é emocional, não adianta. Você vai continuar tomando antidepressivo, você vai continuar tomando remédio para ansiedade e vai te mascarar, mas não vai resolver por si só, entende? Você precisa, além desse cuidado médico, você precisa, né, em muitos casos, passar por um processo terapêutico. Você precisa de terapia, você precisa de uma ajuda. Por quê? Porque através de um processo terapêutico, e algo assim, interessante, lindo, e que eu tenho muito orgulho de falar, é que nós sabemos que tem vários profissionais, né? Tem vários terapeutas, psicólogos, mas nós, né, Michele e eu, como terapeutas especialistas em mulheres, né, especialistas dentro do universo emocional feminino, nós temos algumas particularidades, né? Nós trabalhamos com um processo, começo, meio e fim. Nós não trabalhamos somente com a escuta ativa. A escuta ativa, ela faz parte do nosso trabalho, do processo. Mas você não vai ser, vamos dizer, um exemplo, ser atendidos por nós e você vai ficar só falando, toda vez, que é o que muitas pessoas também têm resistência, porque já foram em outros profissionais, pagaram, e caro, só que fala, eu não tive uma experiência boa, não me adiantou em nada. E aí a pessoa tem resistência de tentar uma terapia integrativa, né? Que é o nosso caso. A gente vê num todo, né? Corpo, alma e espírito. E aí a pessoa, ela fica com essa resistência, mas quando ela cede, se entrega e ela experimenta esse recurso maravilhoso que nós, né, terapeutas especialistas em mulheres, nós temos, porque nós trabalhamos com investigação, identificação e ressignificação, ou seja, nós vamos investigar a ferida emocional que está causando esse sintoma, esse problema que você traz até nós. Ah, eu tenho um medo, eu tenho uma ansiedade, eu tenho uma irritabilidade que eu não sei de onde é, eu quero resolver isso. Isso que geralmente esses pacientes vêm trazer para nós, esse é o quê? O sintoma, não é, Michele? É o sintoma. É, Mas o que é maravilhoso é que a gente não vai tratar o sintoma. O sintoma é só um fio guia sim, que vai nos levar à raiz do problema. E a sim. raiz é as feridas emocionais. E quando nós Muito bom. investigamos, Aham. identificamos e ressignificamos essas É feridas, libertador. gente, é libertador. É libertador. A gente sai das sessões e dando risada, né? E a gente chega de um jeito e chega no final da sessão, a gente já está trocando figurinha, parece que é outra, né? Por quê? Exatamente. Porque o método é um método super validado. A gente tem validado ele com a gente mesmo, né? Exatamente. Uma pela outra. E, assim, eu queria te falar antes que eu me esqueça. Você falou aí
dos antidepressivos, né? Você citou aí os antidepressivos. E tem um estudo também que foi feito que logo após a pandemia, 17% de aumento. Agora deve estar muito mais, mas 17% de aumento de antidepressivos. Gente, isso é surreal. Surreal, sabe? Você é contra a medicação? Não. Porque durante muito tempo, na época, minha filha era adolescente e ela passava alguns problemas de adolescência, né? E algumas pessoas falavam para mim, não, porque tem que orar, 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 orar. E, gente, o que eu mais fiz foi jejuar, orar, pedir aconselhamento, jejuar, orar, pedir aconselhamento. Mas o que eu não queria fazer era levar minha filha para um médico especialista, para um psicólogo, para um psiquiatra. Eu não queria. Por quê? Porque eu demonizava. Porque eu demonizava, né? Eu não cria. Como assim? Eu tô na igreja há 1000 anos. Eu oro, eu jejuo, eu vou de domingo a domingo, eu vou na célula, eu faço isso, eu faço aquilo. Como? 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 Como acontece? Porque ela foi gerada no ventre de uma ser humana. Uma ser humana que também veio com problemas. Uma ser humana que passou mensagens para ela aqui no meu ventre. Exatamente. Que não foram boas, né? E que em algum momento da vida dela foram acionadas como um gatilho aí. E até que eu me conscientizasse que a minha filha precisava de uma ajuda, gente, demorou anos. Quando eu levei num psiquiatra, quando eu levei para fazer um tratamento, eu falei, por que eu não fiz isso antes? Porque eu judiei de mim, eu judiei dela e foi bênção. Foi bênção, né? Então, o que acontece é que muitas vezes as igrejas não estão preparadas para lidar com pessoas com problemas emocionais. Porque chegam de uma forma para você, não, vamos... A gente vai na linha da religião, que é bênção. Sim. Eu nunca saí da igreja, gente, assim, sabe? Eu continuo na igreja. E eu vou contar outro testemunho para vocês, além da minha filha, que foi maravilhoso quando eu procurei essa ajuda para a vida dela e para a minha, né? Mas eu sou um exemplo vivo. Vocês estão olhando para uma pessoa que muitos anos dentro da igreja, servindo a um Deus Todo-Poderoso e crendo que Ele poderia me curar a qualquer momento. Mas eu não entendia. Curar onde? Às vezes eu ficava... Mas são tantas questões, aonde que eu preciso ser curada? Que nem eu sabia. Porque as demandas eram tantas, as questões... Eu não sabia de onde vinha certas emoções que me surgiam, né? E aí, gente, eu fui descobrindo aos poucos. Sabe como? Através da psicoteologia. Eu sempre gostei muito da psicologia, de entender a mente, né? Eu sempre amei essa área. E aí eu comecei a fazer um curso de psicoteologia para me formar em psicoteóloga. E dentro desse curso, com um psiquiatra cristão maravilhoso, começou o meu processo de cura. Com um psiquiatra. Na palavra de Deus, ele foi me curando. Através de algumas ferramentas que ele trazia, comparando, sabe, a nossa emoção com o que a palavra de Deus falava, e aí começou o meu processo. Até que eu cheguei ao curso de terapeuta especialista no universo feminino. Por quê? Porque eu sou feminina. Eu sou feminina. E dentro de um feminino existe uma caixinha de hormônio. Exatamente.
E esses hormônios, muitas vezes, são os demônios das nossas emoções, né? Então, a gente precisa aprender a lidar com as fases do feminino, aceitar o feminino, né? E saber lidar com essas fases. Eu tenho aprendido, né? E está sendo libertador, maravilhoso. Porque eu tenho um Deus que pode todas as coisas, né? Que já me fez nova. Dentro de mim já habita um Espírito Santo lindo que me dá o discernimento. Mas existiam algumas emoções, alguns resíduos aqui dentro que ainda estavam bem vivos. Mas que Exatamente. junto com uma terapeuta boa, têm sido sanados para a glória de Deus. Sempre para a glória dele. Sempre. É isso. A gente precisa, né, ter esse discernimento, igual você falou, que a gente não pode endemoniar tudo, né, endemonizar tudo. Tudo é o diabo, tudo é o inimigo. Não E é. ora, e jejum, faz campanha, e, né, e põe óleo ungido, aquela coisa toda. E não sou contra essas coisas. Temos que orar, Não, temos que... Mas o que nós queremos trazer com isso? É que tem questões que a oração, que o jejum, que uma vida espiritual, por si só, ela não vai resolver questões emocionais que você desconhece. Então, como que eu posso... Por isso que nós estamos falando sobre, para cada área, há um especialista. isso. Então, dentro das áreas das emoções, né, como é bom hoje nós podemos dizer que nós somos especialistas no universo emocional feminino. Por quê? Porque a mulher também tem uma particularidade muito grande, né, que nós somos mulheres, grande maioria cíclica, né, que são as mulheres que menstruam, outras que não menstruam, mas que um dia já passaram por esse processo. Então, de uma forma ou de outra, nós passamos por etapas. Os nossos hormônios, como você disse, nem um dia é igual ao outro. Tem dia que você pode fazer um exame hoje, um exame amanhã. A taxa hormonal vai sempre dar diferente, porque os nossos hormônios estão sempre em movimento. Então, quando você se conhece, e aí entra o processo de autocura também, que você, dentro desse processo terapêutico, né, daquilo que nós proporcionamos como terapeuta, é um processo de autocura. Não é eu que curo ninguém, não é a Michele que cura ninguém, não somos nós, né? Nós trabalhamos com um método que proporciona a pessoa, né, a ter a sua autocura emocional. Nós apenas somos facilitadoras, nós apenas conduzimos essa mulher, né, nesse processo que é dela, nesse processo que pertence a ela. E através desse processo, ela vai se descobrindo, porque muitas coisas acontecem porque a pessoa não se conhece. Ela não se conhece. Quando ela passa a se conhecer, a terapia, ela tem isso. Ela desvenda, ela revela. Né? Quando você conhece a verdade, de fato, ela te liberta. Sabe? E aí você tem um encontro com a verdade de quem é você. Quais as feridas estão aí, desde lá de antes, o que você vem passando hoje, os comportamentos que você tem hoje, tem uma raiz lá atrás, o porquê daquilo. Por isso que nós não praticamos o julgamento, porque Não, de jeito nenhum. por detrás do comportamento tem uma história que eu não conheço, uma história que de repente você não conhece. Mas Nem que a quando própria você vai... paciente, né? Nem a própria paciente Exatamente, conhece, exatamente. né? Muitas das vezes ela não conhece, ela vai se descobrir, conhecer através do processo terapêutico. Por Exatamente. isso que uma vida espiritual, né, ela potencializa, te ajuda. Quem tem fé vai te ajudar muito. É como se você tivesse aí uns 5 passos à frente de quem não tem, né, uma suposição, uma comparação. Sim. Mas por si só não é necessário, sabe? Por si só não é necessário. Não.
porque tem coisas que você precisa se conhecer. E às vezes as igrejas, líderes espirituais não estão, infelizmente, preparados para trabalhar o emocional dos seus membros. Graças a Deus, hoje, inclusive, né, na formação, nós temos vários pastores, pastoras, Muitos, temos líderes, muitos. né, de igreja, mulheres que estão À se frente de preparando. lideranças de mulheres, né? O mais lindo Exatamente, desse nosso curso, né? Que eu falo que é um presente de Deus para nós, é que nós estamos no meio de mulheres experimentadas na palavra. Mulheres que exatamente. trabalham há anos com outras mulheres. Você é uma delas, né? Você Sim, esteve à frente de mulheres, né? Até hoje, você é da comissão de mulheres da igreja local, né? E olha, que, que venda que caiu dos olhos. Quando cai essa venda dos olhos das líderes, daquelas que estão à frente, que têm condições de conduzir, né, o feminino dentro da igreja para esse lado, olhar para o lado emocional com esse carinho, com esse cuidado, não mais de julgamento, mas de acolhimento, faz toda a diferença. Faz exatamente. toda a Acolhimento, diferença. Porque mesmo porque acolhimento. Jesus, ele não veio para excluir ninguém. Ele é um Deus que acolhe. Ele é um Deus que Exatamente. acolhe sem julgar. Acolhe sem julgar. Né? Então, eu creio que ser terapeuta no universo feminino, para mim, hoje, é mais do que uma profissão. É um chamado. Isso, É um isso aí. chamado. É um É um chamado. É um chamado. propósito do Senhor na minha vida. É um propósito. E, Exatamente. e a gente hoje, trazendo para a palavra, né? A gente sabe que houveram muitas mulheres com problemas emocionais. E também homens de Deus com problemas emocionais. Sim, claro. E homens, assim, de patente, vamos dizer assim. Vou Sim, citar sim, vou citar um só aqui. Elias. Elias. Patente até. Considerado um dos maiores profetas daquela época. Quem é o profeta? É aquele que exatamente. ouvia Deus diretamente. Ele ouvia Deus diretamente. Né? E ele era assertivo em tudo que ele falava, em tudo que ele repassava, porque ele ouvia a voz de Deus. E Exatamente. ele, sendo quem era, o profeta da época, ele teve medo. Ele chegou numa altura que ele teve medo. Né? Enfrentou 450 profetas, Pois é, né? como assim? Como assim, Elias? Né? Um homem, profeta, enfrentou um exército de profetas aí, de magos, né? Que fala, né? Magos. Sozinho, né? Sozinho. Sozinho. E chegou numa altura que teve medo, gente. E ele foi correndo para onde? Se esconder. Ele queria se esconder, porque ele teve medo de morrer. Porque foi isso que Jezabel mandou recado para ele, né? Você fica esperto. Vamos trazer para o contexto atual aqui. Você fica esperto que eu vou te matar. Olha o que você fez com o meu povo. Vou te matar. E ele não hesitou, ele teve medo. Então, todos nós temos fragilidades ao qual desconhecemos. Exatamente. E quando ele estava ali, só querendo ficar dormindo, depressivo, o Senhor enviou um anjo para dar o de comer e de beber. E é assim que hoje eu me enxergo, como uma terapeuta, como um anjo na vida de muitas mulheres. Não melhor do que qualquer outra, não. Muito pelo contrário, porque eu também tenho buscado os meus traumas e tenho buscado a cura através da palavra de Deus e da terapia. Né? É Então, verdade. o anjo para Elias naquele momento foi um terapeuta, que levou uma vez, que levou duas vezes, né? E daí veio Deus e falou, levanta, vamos, levanta. Não acabou, não. E quantas vezes a gente precisa de alguém que fale pra gente, vamos embora. Você pode comer, você pode beber, descansa um pouquinho, mas ainda tem uma longa trajetória aí para você.
Não acabou, Sim, não acabou. sim. Né? Então, esse é o papel dos terapeutas, dos psicólogos, dos psiquiatras, dos médicos das emoções, né? Dos médicos que tratam as emoções. De pegar na sua mão, sem julgamento, e falar, vamos embora, não acabou. Você pode, você consegue vencer. Porque as ferramentas que você precisa para continuar, estão todas aí, ó, dentro de você. É você que É precisa verdade. é você que precisa vencer. Eu não posso fazer por você aquilo que só você pode fazer. Mas eu posso te É ajudar. verdade. Mas eu posso te ajudar, Exatamente. né? Exatamente. Isso aí. Temos aqui dois comentários. Jussara, é uma depressão de opressão. Eu acredito que ela está falando de Elias, né? Isso. André que também. André é um fã aqui de alguém, sabe? Acho que é o esposo da nossa querida terapeuta. É o carteiro Prazer mais tê-lo lindo do mundo, aqui. gente. Vocês não Olha, sabem que é o carteiro mais não lindo faz desse propaganda, não. Eu penso que toda igreja cristã deveria ter esse trabalho. É verdade, toda igreja deveria ter pessoas ali dentro, né? Para estar cuidando não só da parte espiritual, como nós temos hoje, né? Pastores e líderes que têm essa incumbência de cuidar da sua parte, de nutrir a sua parte espiritual, de te aconselhar nos problemas cotidianos, né? Essa é a função do pastorado, dos líderes que estão ali, né? Mas precisa, sim, também de pessoas ali dentro, líderes capacitados para ajudar nessa questão. Porque nem tudo é espiritual, como nem tudo é emocional. Então, é preciso também nós termos um discernimento, né? Não podemos sair também dizendo que tudo é o inimigo e achar por si só que vai se resolver com jejum e oração, coisas que estão aí latentes na alma que precisam ser desvendadas, a ferida ela precisa ser, né, exposta, ela precisa ser revelada, ela precisa ser ressignificada, tratada. Então, isso você só consegue, né, com a ajuda desses profissionais aí qualificados, né? E da mesma forma, quando a pessoa está com algum problema espiritual, nós temos na Bíblia vários casos né, pessoas com problemas espirituais de opressão, né, possessão demoníaca, Sim, né? E Jesus mesmo, né, como aquele endemoniado lá de Gadareno. Gadareno, né? Muitas pessoas podiam falar, ele é maluco, ele tem problema mental, né? Ele tem problema Esquizofrenia. mental, ele é uma esquizofrenia, Mas na verdade Ele não era era. esquizofrênico. Ora, Se então, fosse em tempos atuais, né? isso aí de repente estaria entupindo ele de remédio, entupindo de remédio, quando a causa é espiritual. Espiritual, Então, gente, demônio. Então a gente precisa desse exatamente. discernimento. E aí nós temos, né, várias pessoas que são especialistas na área de libertação, né, que trabalham com essa parte. Então, como é importante, gente, nós trabalharmos em unidade para promover o bem-estar emocional, espiritual e físico das pessoas. Porque somos corpo, alma e espírito. E como a Michele começou falando aqui, se houver alguma ruptura em alguma dessas áreas, há um desequilíbrio. E tendo um desequilíbrio numa dessas áreas, todas as outras vão sofrer, porque não tem como separar, sabe? Não tem como separar. Então, essa é a questão. Nós precisamos, como cristãos, abrir esse leque, esse entendimento, e precisamos estar abertos a receber o novo, a estar dispostos. Poxa, se eu já tentei de tudo, se eu já fui no médico, se eu estou tomando remédio há anos e tal, não está resolvendo, vou procurar algo que, de repente, possa conciliar junto com o médico, né? E muitos médicos aconselham, ó, vai no psicólogo, vai no terapeuta, faz algum tipo de terapia aí integrativa para te ajudar, para auxiliar nesse processo. E aí a gente tem que trabalhar em conjunto. Detectou, não, é espiritual, ó. Pastor, essa casa aqui é espiritual. Vamos entrar em jejum e oração, porque tem caixa de demônio que só sai com jejum e oração. E é isso, gente. Nós temos que trabalhar os três, entende? Então, nós não podemos descartar de forma nenhuma
nenhuma das possibilidades. Então, nós temos que estar abertos para isso, porque só uma vida espiritual por si só não vai resolver todos os seus problemas emocionais, não vai resolver todos os seus conflitos aí, né? Vai te ajudar, mas não vai resolver por si só, né? E eu fico muito feliz de saber que hoje em dia tem pastoras assim que eu sigo, não porque são famosas, porque são mulheres de Deus, que se mostram ser mulheres de Deus. Lógico, né? O que a gente vê aqui nessa tela nem sempre revela o que de fato é. Mas assim, que se posicionaram com relação a esse assunto, né? De entender e compreender que a gente precisa dar uma atenção, principalmente para as mulheres. Principalmente para as mulheres. Por quê? Nós fomos criadas, a nossa criação é perfeita, o Senhor ele é perfeito, né? E nós fomos criadas de uma forma. A mulher, ela foi feita para gerar, né? Ela foi feita para... A mulher é todo o coração, é a alma do ser humano, reflete a alma, o coração do ser humano. O homem, pela sua força, até mesmo pela sua fisiologia, pela sua biologia, ele foi feito para prover, para proteger, para acolher, né? E a mulher, até a estrutura da mulher, ela é mais, como que eu vou dizer? Ela é mais detalhada, ela é mais frágil, né? Isso foi a criação. E a gente vê que hoje em dia estão querendo mudar até a criação. Isso é um problema seríssimo, que tem adoecido, infelizmente, mulheres e homens. Porque eles É acabam verdade. não sabendo o que eles fazem, onde que eu estou inserido, o que é para eu fazer. Eles não sabem nem o que é para que eles, o que eles necessitam fazer como homens. Porque nós, né, eu me coloco aqui, muitas mulheres temos assumido lugares que não é para estarmos. E temos feito papéis que não são para que a gente faça. Né? É verdade. Infelizmente, isso também tem adoecido. Adoece as emoções, adoece tudo. Né? E às vezes são padrões repetitivos que a pessoa traz, né? De Padrão, padrões dos seus pais, crença dos seus pais, né? crença E ela limitada. acaba repetindo aquilo e não sabe o porquê, né? Então, chegou a hora de romper, de quebrar isso, né? E como é bom ter essa descoberta, esse autoconhecimento através do processo terapêutico, né? Então, você que de repente está aqui nos assistindo, de repente tem alguma resistência, de repente teve alguma experiência, né, que não foi uma experiência tão boa, e você de repente se fechou para isso, sabe? Não se feche. Tente outra vez, sabe? Porque é muito importante, né? Você se conhecer, você ter a oportunidade de se descobrir e de ter essa oportunidade de autocura, né? Autocura pessoal, né? Alguém que está aqui gostaria de comentar alguma coisa? Mais alguma coisa? Até estou lembrando aqui agora, né? Com relação até mesmo aos hormônios, né? Deus é tão maravilhoso que ele fez nós mulheres uma caixa de hormônios que em determinadas épocas da nossa vida são demônios, né? Vamos dizer assim, mas que é maravilhoso, porque cada hormônio desses tem uma função da nossa vida, né? E quando um desses hormônios estão em deficiência também, causam problemas emocionais. Também. Imagine que sol, Deus criou o sol, ele tem um poder terapêutico. A pessoa que não toma sol, ela vai ter déficit de vitamina D. E o déficit de vitamina D, muitas vezes, está ligado diretamente com o quê? A depressão, a tristeza. Né? Então, são pequenas coisinhas
que a gente vai descobrindo e no dia a dia que a gente pode fazer e que muda a nossa vida, né? Muda a nossa história. O que nos falta, a palavra do Senhor fala que a gente sofre por falta de entendimento, de conhecimento, né? E é exatamente isso. Muitos têm sofrido porque não conhecem, porque não conhecem. E até julgam, né? Até mesmo os terapeutas. Julgam a terapia, julgam o psicólogo, julgam o psiquiatra, mas toma remédio. Lembrando que, assim, a minha fé, através da minha fé, eu compreendo que o inimigo, existe um inimigo das nossas almas aí, que está atuando, né? E não está atuando só nós, seres humanos, ele está atuando no mundo, porque naquilo que eu creio, naquilo que eu acredito, o mundo jaz do maligno e ele está atuando de uma forma descarada. O que acontece? O inimigo, ele se aproveita do quê? Das nossas fragilidades. Então, não é que ele entrou e se alojou e vai sair só por oração. Sim, ele vai sair só por oração, sim. Mas ele se aproveita das fragilidades. Ele se aproveita, sabe, das nossas fragilidades. Eu falo isso também por experiência própria dentro da minha família. Que era uma ação espiritual ao qual ele se aproveitou da fragilidade emocional de uma ferida que precisava ser curada. E não foi ressignificada. Então, ele se alojou ali através dessa fragilidade. Exatamente. Por isso, a importância de se tratar espírito, corpo e alma. É o sucesso da ressignificação. Não tem como se ressignificar o que eu entendo hoje, o pouco que eu entendo. Eu ainda tenho muito que aprender e busco muito, ler. Mas eu, até agora, com tudo que eu tenho visto, com tudo que eu tenho lido, eu entendo que não existe sucesso na ressignificação se não for um conjunto, por completo, de corpo, espírito, corpo e alma. Exatamente. E você falou aí algo também a respeito aí, né, dos hormônios, né? O quanto os hormônios também interferem na nossa vida emocional, né? Nós temos até não vamos falar sobre isso hoje, mas vou deixar só uma palhinha aí. Nós temos aí um assunto, né, que nós conhecemos, né, e como é bom conhecer sobre isso, que é sobre o Quarteto da Felicidade, né, o Quarteto da Felicidade. Fiquem curiosos e curiosas, porque quem sabe aí, Próxima, né, a gente... então, quem sabe aí a próxima live aí, sobre o Quarteto da Felicidade, né, que é muito importante. Então, nós precisamos nos conhecer, né? E esse é o diferencial aí das terapeutas especialistas no universo emocional feminino, porque nós temos todo esse conhecimento e levamos, né, também esse conhecimento para as nossas clientes, pacientes e também nas nossas vivências, né? Porque agora a gente vai concluir essa live, né, que nós batemos um papo aqui sobre isso, né, e concluir falando, né, que o nosso trabalho também, ele acontece a nível de vivências, né, que são vivências em grupo, rodas de conversa com mulheres, onde nós levamos esses tipos de conhecimento para que as mulheres possam aí se conhecer, possam aí ter novas experiências, possam conhecer a respeito da ciclicidade feminina, né, que nós passamos por 4 fases durante o mês, e essas fases, cada fase dessa tem aí as suas potencialidades que precisam ser exploradas. Então, dentro do universo feminino tem muita coisa que precisa ser conhecido, né? Então, nós estamos aí com esses recursos aí para transbordar na vida de outras mulheres, né? Então, você
que está assistindo a live aqui, obrigado pela sua presença. Você que vai assistir depois, esteja aí seguindo, né, a mim, a Michele. Nós sempre temos aí conteúdos aí maravilhosos, né, para estar compartilhando com vocês, não é, Michele? Isso. Quero agradecer aqui que entrou aqui algumas colegas, terapeutas, psicanalistas, que eu estou vendo aqui. Gente, vocês são incríveis. Vocês já são incríveis, porque cuidar do outro, de alguma forma, principalmente no universo emocional, tem que ter muito amor. Tem que ter muito amor. Tem que ter um espírito que não julga e não condena, mas acolhe. Então, todas vocês são incríveis. E eu estou muito feliz de fazer parte desse time de terapeutas, desse time de mulheres aí que decidiram olhar para o outro com empatia e ser um canal de bênção para que a outra pessoa possa ter uma qualidade de vida melhor aqui nessa terra. Beijo no coração de vocês todos e, se Deus quiser, até uma próxima. Isso aí, até uma próxima. Espero que tenha dado, né, para trazer esse esclarecimento, né, tenha despertado aí vidas a respeito disso, desse tema, né, que é necessário cuidar do corpo, da alma e do espírito, é necessário procurar pessoas capacitadas dentro de cada área para poder te auxiliar, né, e quando você entende isso, as coisas vão fluindo. Né? Agradecer todos os colegas, as colegas aí, terapeutas, as pessoas que entraram aqui, que estão dando força aí para nós nessa live, que venham outras aí. Olha, já temos aqui um fã nosso aqui, ó, para nos acompanhar nas lives aí, ó. Obrigado, André. Deus te abençoe. Tem aqui também Noêmia, manda um recadinho para Michele. Olha, sogra, que linda! Tem outras pessoas aqui que eu não consigo ver agora, mas eu queria agradecer. Minhas irmãs entraram. Obrigada, gente. Família Olha, é base, gente. Família é verdade. É base. É verdade. E compartilhem essa live, né, para terminar a live, mas compartilhe, porque essa live vai ficar salva e as pessoas podem desfrutar daquilo que nós conversamos, batemos um papo aqui, que possa trazer de esclarecimento. Espero que vocês tenham gostado e vamos trabalhar em outras aí, com a graça de Deus, né? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Obrigada, minha amiga, terapeuta, Michele, que Deus continue te abençoando, te amando a cada dia mais. Você é muito especial, muito bom compartilhar da minha vida, da minha história com você, porque nós, terapeutas, nós também somos, né, acolhidas, também precisamos passar pelo processo que é maravilhoso. É verdade. Obrigada a você. Né? Eu falo que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. E essa é uma curiosidade para vocês, a gente não se conhece, viu, gente, pessoalmente. Nós nos conhecemos através do curso de terapeutas. Sim, sim. E Deus, eu creio que ele uniu com um propósito. E esse propósito não tem nada a ver com a gente, não é nada sobre nós. É verdade. Né? Tenham todos uma boa noite, tudo de bom, um ótimo fim de semana para todos. Obrigado, André, obrigada, Noêmia, obrigado a todos. Um beijo, Mi, obrigada, viu? Deus te abençoe. Deus abençoe, tchau. Compartilhem aí, sigam a gente, hein? Sigam a Michele, sigam eu e vamos embora.